Muito boa tarde. Estamos ao vivo, iniciando a 21ª Jornada Semanal de Educação Ambiental da OAB de Santo André. Sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, as nossas convidadas aqui especiais desta tarde, doutora Gláucia Savim, doutora Lígia Munerati e a doutora Marie-Claire Fidomanso. Esta live, sendo a 21ª, que temos realizado todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas, tem como objetivo convidar especialistas, colegas, advogadas, advogados ou de outras áreas de atuação para falar deste tema tão importante que é educação ambiental. Nesse sentido, quero, antes de mais nada, trazer aqui o abraço da nossa presidente da 38ª subseção da OAB de Santo André, a doutora Andréa Tartucci, que por motivos particulares não pôde estar aqui conosco, mas fez questão de trazer o seu abraço, a sua receptividade, embora estejamos aqui virtualmente, mas estamos dentro da Casa da Advocacia Andreense. E também quero dizer que hoje divido a nossa recepção, compartilho a nossa recepção com a doutora Marie-Claire Libron Fidomanso, que é também advogada aqui da subseção, nossa conselheira sessional, única mulher conselheira sessional da OAB de Santo André. Aqui em Santo André temos 3 conselheiros, e a doutora Marie-Claire é uma delas. Temos também o doutor Roberto, né? E o nosso querido Marcos Cabelo, também conselheiro pela nossa subseção. Então, vamos iniciar aqui os cumprimentos. Quero dizer a todas vocês que é uma satisfação muito grande, né, vocês estarem aqui conosco nesta tarde. Vamos tratar livremente aqui deste tema e, ao final, trazer e registrar as nossas considerações acerca do tema. Então, doutora Marie-Claire Fidomanso, muito grata, né, por aceitar o nosso convite. Senhora que é da área também acadêmica, acumula com a área da advocacia e hoje em dia acumula também prestando um serviço para toda a advocacia lá no Conselho Sessional, junto ao nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Muito boa tarde. Boa tarde, doutora Rosa. Eu quero inicialmente saudar o nosso presidente, nosso líder maior da advocacia bandeirante, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que me incumbiu de trazer um caloroso abraço para Santo André, e agradecendo a ele, em especial, a confiança em mim depositada como conselheira e a oportunidade de servir a advocacia. Faço questão de cumprimentar Sua Excelência também pela magnífica atuação que ele vem tendo à frente da Seccional de São Paulo, com serenidade e competência na gestão dos interesses da classe. Em nome, eu preciso fazer mais alguns cumprimentos. Em nome dele, saúdo toda a diretoria, que provavelmente muitos devem estar atentos, né? E membros do Conselho Estadual da OAB, assim como membros do Conselho Federal que representam São Paulo, e estendendo também minhas homenagens à CAASP, na pessoa do presidente, Dr. Luiz Ricardo Davanzo, que incansavelmente tem se empenhado, juntamente com sua diretoria, na defesa da saúde física e mental dos advogados. Cumprimento em especial nossa querida presidente da OAB de Santo André, a doutora Andréa Tartucci, diuturnamente determinada a oferecer o melhor para o engrandecimento da advocacia andreense e realizando, ao lado dos ilustres presidentes das subseções do grande ABCDMR, que compõe o nosso fantástico colégio de presidentes, todos têm feito um profícuo trabalho para a classe da região, cumprimentando toda a diretoria e presidentes da subseção de Santo André. Quero ainda saudar o nosso presidente do 13º Conselho Regional de Prerrogativa, o doutor Antônio Carlos Cristiano, que vem se dedicando muito com afinco na defesa das prerrogativas dos advogados da nossa região.
finalmente saúdo nossa querida anfitriã, a doutora Rosa Ramos, que é a presidente da Comissão de Direito Ambiental e que tem se empenhado muito também para o engrandecimento da educação ambiental para a nossa região, estendendo minha saudação às demais palestrantes, as queridas doutora Luciana Munerati e também a doutora Gláucia Savim, que eu tenho enorme prazer de estar ombreada com elas. E agradeço finalmente a todos os participantes, os advogados, estagiários, convidados, funcionários e demais interessados, e pela paciência agradeço, esperando oferecer minha modesta contribuição na construção de um mundo melhor. Obrigada, doutora Rosa. Doutora Rosa? Será que ela caiu? Eu acho que caiu. Doutora Rosa? Oi, eu acho que está congelado. Obrigada, doutora Marie-Claire. Voltou. De nada. Sua rede, agora com estável a sua aparição. Oscilação. Ouve, doutora Gláucia? Oi, Rosa. O seu áudio está entrecortado. Tá tendo oscilação. Congelou de novo. A gente não está te ouvindo. Mas acho que poderia seguir, doutora Gláucia, né? Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Rosa, que é a nossa anfitriã tão querida, né? E incansável, porque a Rosa tem na educação ambiental uma bandeira que ela tem levantado pela Seccional do Santo André. Boa tarde, Marie-Claire. Boa tarde, Lígia. É um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente possa ter uma conversa profícua, que a gente possa levantar algumas luzes em relação a esse assunto. Porque é levantado pela Seccional do Santo André, vocês. E se a gente possa levantar algumas luzes. Congelou a doutora Gláucia também. Oi, não, eu tô aqui. Não. É que eu acho que talvez alguém esteja em algum outro dispositivo e está dando retorno. Entendi. Não é isso que eu estou achando que está acontecendo. Mas acho que na verdade, está acontecendo aquilo que eu falei antes. Está oscilando. Bom, acho que a Lígia podia, então, se apresentar. Pode se apresentar. Olá a todos, eu sou a Lígia Munerati, converso com vocês aqui de Roma, na Itália. É um grande prazer, agradeço a doutora Rosa pelo convite, agradeço aos demais palestrantes. Eu acho que é importante a gente notar também que esse é um painel feito só de nós mulheres, que eu acho que é uma coisa muito importante, uma questão de pari opportunità, como nós chamamos aqui na Itália. E estou muito honrada e muito feliz de participar com as doutoras dessa conversa. Vocês estão me ouvindo todas? Agora estamos. Sim, pois não. Eu acabei colocando o nosso fone de ouvido. Vamos ver se me permite a internet, né, nesses novos tempos, como nós colocamos inicialmente, são esse novo mundo, né, na verdade. E a internet, a energia, eles têm uma grande contribuição, acontece, né, 100%, isso também está totalmente compreensível, né? Eu tenho participado de audiências no judiciário, inclusive,
que, infelizmente, a gente acaba com tudo, termina, tem que redesignar, porque, vez ou outra, ou uma das partes, ou uma testemunha acaba não conseguindo acessar, quer dizer, mas dentro disso tudo, desse contexto, ainda dentro deste novo formato, com a virtualização. Enfim, vamos dar início, então, fazer aqui uma breve introdução para passar a palavra para nossas palestrantes e pedindo desculpas por não ter feito cumprimento especial, não só para a doutora Gláucia e para a doutora Lígia, mas no decorrer aqui da nossa live, a gente vai retomando esse bate-papo, inclusive com uma melhor apresentação de vocês. Mas, enfim, a live sobre a jornada de educação ambiental, ela iniciou no mês de junho, a doutora Gláucia Savim também tem uma contribuição nisso, e essa ideia surgiu de um encontro das comissões de meio ambiente, das subseções da OAB, para que nós, então, fizéssemos uma comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Naquele dia, fizemos um encontro, reunimos vários presidentes de subseções do estado de São Paulo, fizemos algumas lives posteriormente, mas também ficamos imaginando como é que a gente poderia dar sequência num trabalho efetivo e que tivesse uma repercussão e um reflexo e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre educação ambiental. Né? A Política Nacional de Educação Ambiental no nosso país ela é desde 1999. Nós temos uma política estabelecida, uma política que teve a sua complementação em 2001, né? Ela foi, portanto, colocada em prática em 2001. No entanto, o que a gente percebe é que, efetivamente, isso ainda não está estabelecido onde deveria estar, principalmente na educação formal, que serão as futuras gerações que terão o dever da preservação dos bens ambientais. Né? Nós vemos atualmente, e principalmente em razão da pandemia, inúmeras empresas se organizando, até porque a sustentabilidade tem sido uma bandeira atualmente, né? Nós não podemos mais fazer do mesmo. As empresas perceberam que se elas não se preocuparem com o meio ambiente, né, aquelas empresas que não fizerem esse trabalho, essa lição de casa, também estarão comprometidas comercialmente. Ou seja, nessa medida, o Estado também deve fazer a parte dele. O que a gente vê nas escolas, principalmente, é muito pouco de um trabalho efetivo em educação ambiental. Né? E aquela criança que cresce sem saber o que é preservar os bens ambientes, sem se preocupar com as futuras gerações, nós teremos uma bola de neve efetiva e teremos exemplos como estamos tendo aí, horrorosos, né, que são as queimadas absurdas, sem a menor preocupação. É certo que muitas delas não são criminosas, mas sabemos que a maioria delas tem um vínculo com a ação criminosa do homem. Ou seja, aquele que não tem o menor compromisso com esses bens ambientais. Então, é nesse sentido que nós resolvemos, então, semanalmente trazer especialistas, trazer colegas, trazer empresários, trazer representantes de entidades, para que a gente discuta isso e chame a atenção e, quiçá, consigamos fazer um trabalho para chamar a atenção também do poder público e que ele possa efetivamente pôr em prática a legislação que está posta desde 1999. Então, com isso, eu quero passar para a doutora Gláucia Savim, a nossa querida presidente da Comissão Estadual de Meio Ambiente, advogada competente, foi procuradora do município de São Paulo por vários anos. Temos uma história que se iniciou lá na década de... Não vamos falar muito acerca do tempo, né, Gláucia? Mas quando eu fui para São Paulo, doutora Marie Claire, esse histórico, que às vezes, né, nossos colegas não conhecem, mas eu fui para a Comissão de Meio Ambiente da OAB Sessional em 2000, no ano de 1999 para 2000, juntamente com o doutor Márcio Camaruzano, que era o presidente da comissão naquela época, e a doutora Gláucia Savim fazia parte
né, Com da os poluição. colegas, isso mesmo. Exatamente. Então, desde essa época que nós estamos aí trilhando esta jornada na área ambiental, hoje a doutora Glaucia Savim tem uma consultoria, um escritório conceituadíssimo nesta matéria, nos auxilia tudo nos seus pareceres, nas suas reflexões, e não poderia ser melhor para estar hoje aqui também entre nós para tratar deste tema. Muito obrigada, viu, doutora Glaucia, pela sua presença. Rosa, eu é que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar com você, porque a Rosa ela faz muita coisa, então a gente se sente até constrangido diante de tanta coisa que a Rosa faz, né? E hoje, como o nosso tema é educação ambiental, que eu trouxe aqui para animar o nosso debate, é um estudo super recente que foi feito agora para o Fórum Mundial Amazônia Mais 21, foi encomendado pela CNI. E a CNI quis entender qual era a percepção dos brasileiros em relação aos problemas ambientais. Esse estudo ele é surpreendente porque ele mostra que 99% dos brasileiros entendem que a floresta amazônica é importante para o país, 94% acham que a preservação tem relação com a saúde, né? Então a questão ambiental ela tem reflexos na saúde. 95% dos brasileiros entrevistados acham que é possível, sim, desenvolver a Amazônia e que é compatível a preservação com o desenvolvimento econômico. Mas o que esse estudo trouxe, e que é importante aqui para o nosso debate, é que, embora exista essa percepção de que as florestas são importantes para a preservação das florestas é importante para a questão ambiental, quando os pesquisadores começaram a perguntar sobre a sensibilidade dessas pessoas em relação a questões cotidianas do meio ambiente, aí a pesquisa mostra um resultado que é pífio. Então, embora as pessoas digam que 20% acham que mudanças climáticas são importantes, poluição das águas, só 18% das pessoas se viram afetadas por isso, 14% das pessoas mencionaram o lixo e 11% falou em desmatamento. Então, a gente vê que, embora essas questões macro, elas conseguem ser percebidas facilmente pela sociedade, as questões que estão relacionadas ao dia a dia, que estão inseridas na vida das pessoas, como saneamento, a limpeza dos rios, dos córregos, isso passa despercebido para a maior parte da população, né? E isso se dá em razão, acho que, é claro, da falta de educação ambiental. Então, a gente vê que isso se reflete exatamente na maneira como as pessoas reagem aos problemas que são postos diante delas. E nós estamos agora, aqui no Brasil, Lígia, às vésperas de uma eleição para prefeito, e as pessoas não têm a percepção exatamente dos assuntos que batem à porta das suas casas e que são as atribuições dos candidatos. Então, a gente vê que as pautas dos candidatos, elas refletem exatamente a falta de perspectiva da sociedade em relação aos assuntos que são relacionados à cidade, à qualidade de vida nas cidades. Então, a gente não vê nas pautas dos candidatos a prefeito, e aqui estou falando de forma genérica, o endereçamento de questões que estão relacionadas à resiliência das cidades para as mudanças climáticas, e a gente sabe que, estou falando aqui de São Paulo, é uma cidade como a ABC também, que já foi vítima de eventos extremos, enchentes, secas, então a gente sempre passa por esses desafios, e a gente não vê esses assuntos relacionados à pauta climática. Então, os candidatos a prefeito até mencionam a necessidade de combate a enchentes, falam até da questão do saneamento, mas eles não enxergam esses assuntos dentro de um plano macro. Então, isso me preocupa bastante, me preocupa também a ausência de menção à Agenda 2030 desses candidatos a prefeito, que não mencionam que é um esforço global para a melhoria da qualidade de vida no planeta, e a gente percebe que de onde vem essa carência de informação para a população? Eu acho que é exatamente da falta da educação ambiental, que não pode ser uma cadeira, ela tem que ser transversal, É um assunto que deveria estar ali informando todas as disciplinas. Então, quando o professor de matemática vai dar um problema, ele poderia incluir a questão
da crise do clima, né, nos cálculos que os alunos estão fazendo, os cálculos exponenciais complexos. Então, eu acho que isso poderia ser abordado de uma forma mais ampla dentro de cada disciplina. Não precisaria ter uma cadeira chamada educação ambiental, mas o professor de português deveria examinar textos que estão relacionados ao meio ambiente, como o de biologia, poderia adotar também questões que estão relacionadas a mudanças climáticas, a desaparecimento das espécies, né? Então, eu acho que essa falta de aderência, né, das questões ambientais nos currículos, eu acho que faz com que o cidadão, no final, não entenda os problemas que batem à sua porta. E a gente, hoje mesmo no Estadão, até anotei aqui para a gente conversar também sobre isso, tinha um dado da Fundação Getúlio Vargas que se houvesse um investimento de mais 1% do PIB nacional em educação, a gente teria uma melhoria no padrão de vida médio da população em até 26% nos próximos 50 anos. Então, a gente vê hoje, né, o Ministério da Educação hoje no Brasil, ele ficou acéfalo por um tempo, a gente teve uma mudança muitas mudanças de ministros, e a gente percebe que não existe uma diretriz, porque talvez o governo federal não tenha também muita simpatia, né, pelo tema ambiental. Então, a gente não consegue esperar hoje, né, uma diretriz do Ministério da Educação. A gente vê que os prefeitos também, de certa forma, estão alheios. Eu já vi candidato falando que vai fazer horta comunitária. Eu não sou contra a horta comunitária, ao contrário, mas uma cidade que tem os problemas com a dimensão que tem São Paulo, a gente não pode falar que vai fazer horta comunitária. A gente tem problemas de qualidade do ar, né, de qualidade... problemas de poluição atmosférica, e nós todos estamos vivendo aqui na pandemia, e um recente estudo do professor Paulo Saldiva, ele mostra que o material particulado agrava o quadro de saúde das pessoas que são acometidas pelo Covid-19. Então, são questões que são ambientais e que estão ligadas à saúde pública, que estão ligadas à qualidade de vida nas nossas cidades, e estão sendo ignoradas pelos candidatos, e os cidadãos que vão ali votar também estão desinformados, porque muitas vezes não compreendem e não têm a consciência de que eles são agentes ambientais. Cada um de nós é um agente ambiental. Nós consumimos recursos, né, e nós todos produzimos resíduos. Então, nas nossas casas, todos nós somos agentes ambientais. Nós consumimos recursos ambientais. Nós impactamos o meio ambiente da forma como nós vivemos. Mas as pessoas não têm a consciência disso. E diante, né, de uma agenda tão ambiciosa como é a Agenda 2030 da ONU, nós não conseguimos a capilaridade necessária para a implementação das ações todas que informam os ODS, né? Porque as pessoas não se sentem tocadas, elas não se sentem sujeitos, né, não se sentem protagonistas, né, da defesa do meio ambiente. Elas sempre acham que a ação tem que ser do governo, a ação tem que ser das indústrias, das corporações, mas cada um de nós tem um papel em relação à proteção do meio ambiente. Nós somos consumidores e podemos, com essa nossa voz, né, mudar muitas vezes a qualidade daquilo que nos é oferecido. E a Agenda 2030, ela é uma agenda de todos nós, ela não é só uma agenda, não é uma agenda política, ela é uma agenda para todos nós que vivemos aqui e compartilhamos o mesmo planeta, né? Então, eu acho que o que a gente precisa pensar mesmo é nessa questão da transversalidade na educação, colocar, e isso qualquer professor pode fazer, não depende de nenhuma diretriz, não depende de nenhum ato legislativo, né? No próprio currículo, inserir questões e problemas, né, que estão relacionados à dinâmica ambiental. Eu acho que é isso que a gente precisaria cobrar até das escolas dos filhos da gente, então, e ampliando esse movimento. Acho que era isso, nesse sentido, que eu queria contribuir, Rosa. Obrigada. Muito bem. Gláucia, você sabe que em 1972, em Estocolmo, do qual o Brasil e mais 192 países, né, foram signatários da Carta de Estocolmo, no princípio 19, olha só que interessante,
O princípio 19 diz o seguinte, né, que é indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida a tantas gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspiradas no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda a sua dimensão humana. Quer dizer, e esse princípio 19, quando a Política Nacional de Meio Ambiente, então a gente está falando de 48 anos atrás, né, da Carta de Estocolmo, o princípio 19. Em 99, portanto, 27 anos depois, né, quando foi, então, homologada a Política Nacional de Meio Ambiente, esse princípio ele foi abarcado, tanto é que isso que você está colocando, em razão da incumbência, né, quem são esses atores responsáveis pela incumbência da educação ambiental, ele diz lá no artigo 3º que incumbe às empresas, às entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. E cabe também à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva, voltada para a prevenção, identificação e a solução de problemas ambientais. E o que você fala em relação a uma prática educativa integrada, né, lá no artigo 10, ela deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Quer dizer, está lá determinado, isso é norma, está devidamente regulamentado desde 1999, né? Rosa, e ela deve ser. Pois não. Desculpa. E ela deve ser não só na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, educação superior, a educação especial, educação profissional, educação de jovens e adultos. Então, a norma ela é absolutamente abrangente, né, com todos os objetivos e todas as competências que devem aí serem abrangidas para a sua efetivação. Pois é, mas esse é um dos poucos assuntos, acho que no mundo, em que existe um consenso absoluto. Ninguém é contra a educação ambiental. Nunca ouvi alguém falar assim, eu sou contra, né? Não, todo mundo exprime um consenso. E a coisa não anda, né? Então, e não é por falta de norma, né? O Brasil, em Estocolmo, a gente deu um vexame, né? A gente defendeu que, inclusive, que a gente não ia estancar o nosso crescimento, a gente estava na época desenvolvimentista, e a gente disse que os países todos tinham poluído, mesma coisa que o governo tem dito hoje, que todo mundo desmatou, que todo mundo poluiu e que agora tinha chegado a nossa vez, então a gente não ia cercear o nosso desenvolvimento em prol do meio ambiente, porque eles que pagassem essa conta. Então foi a posição do Brasil em Estocolmo em 72, que é um discurso muito parecido com o discurso que a gente tem ouvido do atual governo, né? Mas, independentemente aqui de qualquer questão, né, ninguém é contra a educação ambiental, e é isso que me estarrece, né? Porque mesmo havendo esse consenso absoluto, mesmo, né, nesses tempos de pandemia ou nesses tempos de polarização, ninguém é contra, mas não decola. Então, a gente vê que nem mesmo, não é que não existe uma cadeira, mas não existe talvez interesse dos professores em inserir isso dentro do seu próprio currículo, porque isso não custaria nada. Você já que você vai criar um problema, você inclui um problema ambiental ali, ou você vai fazer uma dinâmica. Então, eu vejo que, e hoje a gente tem iniciativas das próprias empresas, mas são sempre iniciativas pontuais, né? Então, um programinha ali, um programinha aqui, então vai fazer um plantio
plantio de árvores. Não é isso que as pessoas precisam, né? Não é programa de plantio de árvore, que isso a gente vê aos montes, mas a gente precisa mesmo criar consciência ambiental nas pessoas. Eu acho que essa pesquisa ela foi interessante, isso é uma pesquisa da CNI, na Confederação Nacional das Indústrias, porque ela mostra a ausência de consciência das pessoas em relação, né, às coisas mais básicas que estão ali batendo na sua porta. Então, isso me choca, né? Você veja que precisou a iniciativa privada fazer um levantamento como esse, né? Quando, na Sim. verdade, você deveria ter feito isso nas escolas, né? Porque é de lá que sairão cidadãos conscientes e com esse intuito e necessidade, consciência de proteção ambiental, né? Quer dizer, a CNI fez essa pesquisa provavelmente na indústria, né? Nas empresas. Não foi o Ibope que saiu na rua Não, perguntando para as pessoas. eles contrataram o Instituto de Pesquisa. Esse Instituto de Pesquisa, ele foi para a rua, né? Então, e por isso que eu gostei da pesquisa. Então, é um instituto de pesquisa que foi falar com pessoas e eles entrevistaram durante uma semana um contingente X, né, de indivíduos ali, de acordo com os perfis que eles traçam, e aí eles tiveram esse resultado. Eu acho que também a CNI, é claro, né, ela deve ter o interesse, como ela fez essa pesquisa para ir para o Fórum Global da Amazônia mais 21, talvez pensando até no desenvolvimento da região amazônica e nas oportunidades que pode surgir daí. E uma das coisas que eu sempre ouvi a CNI falar, até quando eu estava no CONAMA, é que o meio ambiente também é uma oportunidade de negócio. Existem diversos negócios, né, que podem ser implementados com vistas à preservação ambiental, à recuperação de áreas degradadas. Então, o meio ambiente ele pode ser, sim, uma oportunidade grande de geração de negócio, desde que as pessoas estejam alertas para isso. E aí o que foi surpreendente foi isso, que as questões macro elas são perceptíveis, porque, claro, todo mundo vê nos jornais a queimada, a gente teve aqui queimadas horrendas na Amazônia, no Pantanal, então isso foi amplamente divulgado, então as pessoas perceberam isso, mas não existe uma percepção do cidadão em relação às questões que estão mais próximas dele mesmo. Lamentável. Bem, vamos passar agora para a doutora Lígia Râmia Munerati, que, embora brasileira, está há 17 anos lá em Roma, né? A doutora Lígia, que é doutora em Direito Comercial e do Trabalho pela Universidade de Roma, Tor Vergata, membro da comunidade acadêmica Cielo Laboro, inscrita na Ordem dos Advogados, tanto lá de Roma como aqui de São Paulo, e é docente em cursos de pós-graduação profissionalizante e cursos empresariais na Itália. Muito boa tarde, muito bem-vinda, doutora Lígia, é um prazer enorme te receber aqui. Quero registrar um agradecimento especial ao doutor Sidney Munerati, que foi o mentor dessa nossa ligação para que fizéssemos essa live com você, a quem eu agradeço. Doutor Sidney, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da UAB de Santo André, e pai da doutora Lígia. Muito bem-vinda. Meu mentor pessoal, né? A pessoa que me colocou nesse caminho. Muito obrigada, doutora Rosa, agradeço novamente pelo convite. É muito bom aqui estar falando com vocês. E o que eu achei interessante é a sintonia do nosso discurso, porque eu ia começar realmente com o Tratado de Estocolma, né? com o Fórum de Estocolma, que foi o primeiro grande fórum mundial com relação ao clima e que deu origem ao primeiro documento programático, né, de proteção ao ambiente, e que foi realmente a alavanca, né, foi o motor que levou a União Europeia a ocupar-se diretamente de questões ligadas ao clima. Né? Antes desse protocolo de Estocolma, as normas europeias com relação ao clima eram muito poucas. Né? Foi com essa grande tomada de consciência mundial, a partir dos anos 70, que a normativa, no ponto de vista europeu, né, europeu considerado como comunidade europeia, não como os cada países, começou a se desenvolver. Hoje, com o Tratado de Lisboa,
A União Europeia tem competência concorrencial com os países. Tá? Entre os programas de unificação dos países europeus, da legislação dos países europeus, a questão climática é central. As políticas atuadas pela União Europeia são atuadas em todos os países, e todos os países têm a obrigação, né, por uma questão de hierarquia das leis, de atuar com principalmente as direções da comunidade europeia. E unindo com o discurso da doutora Glaucia, que eu também achei realmente muito interessante, condivido com a doutora Glaucia a preocupação pela educação ambiental. Nós aqui na Itália, que é o país onde eu vivo já há muitos anos, não temos nas escolas uma matéria também chamada de educação ambiental, mas existe uma grande conscientização da população. Lógico, as questões tratadas são realmente muito diferentes, então é interessante ouvir, do ponto de vista do Brasil, a questão amazônica, a questão da natureza, né? Nós aqui, por exemplo, tratamos com uma questão crucial para a Europa, é a questão do lixo, do reciclo, né? Digamos, a Comunidade Europeia saiu recentemente um parecer dizendo que se fossem atuadas todas as políticas europeias assim como previstas, nós teríamos um aumento de quase 400 mil lugares de trabalho, né? Que é, para termos europeus, muito lugar de trabalho, né? Muita possibilidade de ocupação. Nós falamos de um país como a Itália, que a força de trabalho é de cerca de 35 milhões de habitantes, né? 400 mil novos trabalhos, né? É um número muito significativo. E eu estava pensando, enquanto a doutora Glaucia estava falando, estava pensando numa pesquisa que foi exibida no Fórum de Davos em 2017, no qual se dizia que as crianças que naquele momento estavam começando a primeira série do ensino elementar, quando chegassem no mercado de trabalho, trabalhariam em posições que hoje para nós são desconhecidas, né? E outro dia, conversando com um amigo de uma empresa aqui na Itália, eles estavam me falando que eles estavam procurando um Sustainability Manager, né? O que é o Sustainability Manager? É a pessoa que vai se ocupar de desenvolver políticas sustentáveis para a empresa, né? Por exemplo, era uma empresa, naquele caso, uma empresa de pesca. Então, uma empresa que tem um grande impacto ambiental. Então, para eles, esse Sustainability Manager era fundamental. Por quê? Porque o mercado europeu, o consumidor europeu é preocupado com a questão, esse peixe que eu estou comendo, ele está sendo pescado de acordo com as regras? Ele vai ter um impacto no ambiente? Então, assim, é interessante a gente pensar também na evolução do que nós estamos tendo no mundo, do impacto da tecnologia no ambiente, na preservação do ambiente. Agora nós temos aqui, com a pandemia, já era na agenda da União Europeia os incentivos para a mobilidade, para o transporte pessoal e público, as formas mais ecológicas. Nós agora, com a pandemia, estamos tendo bônus, né, de até 3 mil euros para a compra de carros elétricos, por exemplo. Né? Está tendo um grande investimento dos países europeus na eletricidade chamada de limpa, né? A eletricidade solar, que agora tem um bônus de 110%. Olha só. Então, quer dizer, você ganha, né? Para você se reestrutura o seu mecanismo de luz de casa e você coloca tudo no painel solar, né? Então, assim, são mecanismos que parecem não relevantes, mas se milhões de pessoas aderem a esse tipo de energia limpa, que decidem comprar um carro elétrico, se as empresas decidem atuar políticas de desenvolvimento sustentável, né? E não só nesse setor da pesca, que realmente tem um impacto direto, mas também outras empresas,
né? Mesmo empresas médias, pequenas empresas. Eu estava vendo a questão de uma cooperativa de empresas de informática. O que elas fizeram? Eles fizeram uma forma de car sharing, no qual as pessoas, os trabalhadores, dividiam o próprio meio de transporte para que não fosse mais aquela questão de cada um no seu carro, né? Diminuindo dessa forma também o impacto da emissão de poluentes no ar, né? Que é uma outra questão muito sentida aqui na Europa, é a questão da qualidade do ar, né? Essas são todos pequenos esforços que hoje nós vemos, não vemos diretamente um resultado, mas que eu acredito que nos próximos anos, numa próxima geração, provavelmente todos se essas formas de política continuarem a ser adotadas, muito provavelmente nós vamos ter uma grande mudança, né, do comportamento das pessoas. Mesmo a questão do Brasil, da Amazônia, como a doutora Glaucia estava... Eu achei muito interessante os dados também, que 94% das pessoas realmente veem a necessidade da preservação do meio ambiente, né? É importante, você ver aí que tem realmente uma conscientização das pessoas. E se é realmente uma pesquisa que saiu nas ruas, você vê que provavelmente foram interrogados diversas categorias sociais, né? Diversas pessoas. Não foi só num ambiente de uma empresa. Então, acho que fica ainda mais significativa a pesquisa. O que acontece? Acontece que muitas vezes os governos não conseguem atuar essas políticas, né? Acontece que muitas vezes por uma questão de pouca praticidade ou de dificuldades de realização de obras públicas. Por exemplo, aqui na Itália tem esse grande incentivo dos carros elétricos. Por que ninguém compra? Porque você não tem as colunas para recarregar a bateria do carro, né? Então, assim, são questões logísticas, estratégicas, que com o passar do tempo, com o investimento dos governos da União Europeia, no nosso caso, e dos governos nos países, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, são coisas que no longo período provavelmente vai mudar muito, né? O meu âmbito de pesquisa na Tor Vergata é o trabalho 4.0, né? São as modificações no trabalho, o impacto do trabalho também no ambiente. E nós vimos, né, voltando para aquela pesquisa de Davos, que estamos realmente passando por um período de grande transição. Um período no qual é realmente difícil você ver aonde estaremos daqui 10 a 15 anos. E é, para a história, um prazo breve, né? É difícil. Se nós formos pensar que há 15 anos atrás, ninguém tinha um celular. Fazer uma videoconferência, como nós estávamos fazendo assim, era coisa de volta para o futuro, né? Ninguém achava que isso realmente fosse acontecer. E como vai ser daqui a 15 anos? Né? Qual vai ser a realidade que estaremos vivendo daqui a 15 anos? Será que essa conscientização da população mundial vai nos levar para grandes desenvolvimentos também do ponto de vista ambiental? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque mais tempo passa, mais nós vimos que estamos chegando a um ponto sem retorno, né? Os governos passam a se preocupar de forma mais responsável. Com a eleição dos Estados Unidos, o Joe Biden disse que se ele ganhar, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar a assinar o acordo sobre o clima, né? Que os Estados Unidos foi uma grande perda, né? Então, eu acho que realmente a questão climática vai ser central nas economias mundiais nos próximos 10, 15 anos. Né? O direito do ambiente passa a ser central. Nós temos aqui na Itália o Código do Ambiente, que é de 2006 e foi recentemente modificado em 2019, e foi introduzido o que se chama o Green New Deal italiano, né? Que, como eu já antecipei, eles falam de todas esses incentivos às empresas de tecnologia limpa,
foram tornados mais pesadas as penas para os crimes ambientais, foram aumentadas as tutelas para o patrimônio público, seja esse verde, seja esse, aqui no nosso caso, os bens culturais, que também são considerados como parte do ambiente, né? O ambiente aqui na Itália, o meio ambiente aqui na Itália também inclui os bens culturais, como por exemplo, o Coliseu, como, por exemplo, o Fórum Romano, como, por exemplo, a Catedral de Firenze, enfim, também são considerados como bens ambientais que têm uma tutela particular, né? São chamados i beni culturali, não só o demanio público, que são mais considerada a parte mais verde da questão ambiental. Enfim, acredito que nos próximos anos o direito ambiental vai ter realmente como se diz, um papel muito importante na sociedade. E é um direito que ele dialoga com todas as outras áreas do direito. Ele é um direito internacional, ele é um direito do trabalho, ele é um direito administrativo, ele é um direito, por que não, também um direito de família. Ele está em todas as questões, em todos os outros ramos do direito. E a tendência é que ele, nos anos, que fique cada vez mais importante e seja realmente, fique mais claro para todas as pessoas no mundo inteiro que sem o ambiente não tem vida, né? Muito bom, obrigada, doutora Lígia. Suas considerações foram muito especiais. E eu fico pensando, a senhora falou em tempo, né? Daqui 15 anos, essa live está sendo gravada, ficará aí para a eternidade dentro da nossa fanpage, né? Da Comissão de Direito Ambiental. E eu fico imaginando daqui 15, 20 anos, a gente retomar nesta live e a gente verificar o quanto mudou, né? Se houve, né, toda essa ambição que nós estamos colocando aqui de avanço na proteção do meio ambiente, o quanto isto ocorreu. Então, as questões todas que a senhora colocou e a doutora Gláucia também colocou em relação aos ODS para 2030, quer dizer, nós estamos muito próximos, né, de 2030. Na verdade, esse tempo será suficiente para alcançarmos aqueles objetivos todos, mesmo com uma pandemia, onde foi necessária a mudança de vários comportamentos, né, estruturas. Eu acho que na nossa área de atuação, todos nós que somos advogados, pelo menos nisso, eu acho que nós vimos um avanço, porque em 10 meses fez o que deveria ter ocorrido. Nós conversávamos na antessala, eu e a doutora Marie Claire, acerca do provimento da lei, aliás, né, dos processos eletrônicos, que é de 2006, ou seja, há 14 anos atrás, nós poderíamos já estar exatamente acontecendo o que está acontecendo agora, nós já poderíamos, há muito tempo atrás, já estar realizando as nossas audiências virtualmente. Quer dizer, precisou vir uma pandemia para que, de fato, vários pontos fossem vistos, né? Essa pesquisa que a doutora Gláucia traz, que é importantíssima, mas ela está num novo contexto. O que teria ocorrido se essa pesquisa tivesse sido feita em dezembro de 2019? Será que essa percepção seria a mesma, né? Exatamente. Essas são questões importantes. A pandemia, obviamente, com todos os efeitos negativos, trouxe também, digamos, efeitos colaterais positivos, né? Como, por exemplo, muitas coisas agora que se faziam presencialmente, hoje você pode fazer tranquilamente online, né? E eram todas ferramentas e tecnologias que nós já tínhamos há muitos anos, mas que não era dada essa importância, né? Então, assim, eu acho que vamos ver sempre o copo meio cheio, né? Sempre o lado positivo da questão. Realmente, com a questão da pandemia, por exemplo, aqui na Itália, o processo telemático foi utilizado 100%. Antes não era dessa forma. Antes ainda muitos atos processuais eram físicos, né?
Agora, com desperdício de papel, desperdício de carburante, de tempo de vida também, né? Agora é tudo mais rápido. Quem Pensar sabe que se a uma gente vai ficar precatória, ainda. né? Pensar que uma precatória, né, doutora Glaucia e doutora Marie-Claire, né, uma precatória para a gente fazer ela ser cumprida, né, na outra comarca, demorar às vezes 6 meses, ano, como eu já tive experiência, e hoje desnecessária. Para que precatório se a audiência será virtual, né? Quer dizer, olha quanto nós ganhamos no judiciário, principalmente em relação a isso. Bem, vamos passar agora para a querida conselheira Marie-Claire Libron Fidomanzo, ela que é advogada, conciliadora e mediadora nos sejusques de primeira e segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo e no SECOM do TRF3, integrante do quadro de especialistas como árbitra e mediadora em câmaras privadas, capacitada em conciliação e mediação pela EPM, instrutora em mediação judicial também pela EPM, pós-graduada em Direito Constitucional, mestranda em Sistemas de Resolução de Conflitos pela UNLZ de Buenos Aires, Argentina, tem extensão em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, é conselheira estadual da OAB São Paulo, relatora da 4ª Câmara Recursal, consultora da Comissão de Conciliação e Mediação, membro da Comissão de Direito Militar, da Comissão de Segurança Pública, da Comissão de Direito de Família, palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo e professora nas áreas de conciliação, mediação e arbitragem. Preside o Instituto Ipso Iuri e o Conselho Consultivo do Centro de Arbitragem e Mediação do Instituto. E é autora do livro aí em breve lançamento, Advogando na Conciliação e na Mediação, da editora Dia a Dia Forense, que inclusive estou sabendo que o doutor Caio será o prefaciador desta obra maravilhosa que está sendo lançada. Muito obrigada, doutora Marie-Claire. E a doutora Marie-Claire, com a tua especialidade, vai discorrer para nós um pouco acerca da mediação, o que nós temos aí na atualidade sobre mediação na área ambiental. Muito obrigada, doutora Marie. Bom, primeiramente quero cumprimentar as palestrantes que me precederam. A doutora Glaucia trouxe algumas pontuações muito importantes que nos levam a uma profunda reflexão. Da mesma forma, a doutora Lígia, essa experiência também que está trazendo de fora, para que nós, de repente, possamos assimilar alguma coisa em favor do nosso país. E as pontuações muito bem abordadas pela doutora Rosa, tudo isso nos remete a uma grande reflexão. A gente vê que, passados tantos anos, não aprendemos nada, continuamos desrespeitando o meio ambiente. E que já que vai ficar gravado nos anais, como a doutora Rosa falou, isso vai ficar gravado para a gente constatar daqui 15 anos, para ver se mudou alguma coisa, eu quero pontuar algumas grandes tragédias que nós sofremos de 80 para cá, para vocês verem que nós não só não aprendemos, como ampliamos os nossos problemas. Em 80, as indústrias localizadas na cidade de Cubatão, conhecido como Vale da Morte, despejavam no ar toneladas de gases tóxicos por dia, gerando uma névoa venenosa que afetou o sistema respiratório e gerou bebês com deformidades físicas, sem cérebros. O polo contaminou também a água e todo o solo da região, trazendo chuvas ácidas e deslizamento da Serra do Mar, que até hoje nada disso foi recuperado. Vidas perdidas, vidas que nasceram sem cérebro, nunca mais você consegue recuperar de alguma forma. Em 84, ainda em Cubatão, na Vila Socó, houve uma falha nos dutos subterrâneos da Petrobras que espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores da vila, localizada realmente em Cubatão, e após o vazamento, houve um incêndio de grandes proporções
que destruiu parte de uma comunidade local, deixando quase 100 pessoas mortas. Em 87, tivemos o problema do Césio 137, um grave caso de exposição ao material radioativo Césio 137, que ocorreu em Goiânia. 2 catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico que foi jogado nos escombros de um antigo hospital e encontraram um pó branco que emitia uma luminosidade azul. O material foi levado a outros pontos da cidade, contaminando pessoas, água, solo e ar e causando a morte de dezenas de pessoas lá. Em 2000, nós sofremos um vazamento de óleo na Baía da Guanabara, de grande repercussão internacional. Um acidente de grandes proporções, com um navio petroleiro que resultou no derramamento de mais de 1 milhão de litros de óleo in natura no Rio de Janeiro. Em 2003, o vazamento da barragem em Cataguases, houve um rompimento dessa barragem de celulose em Minas Gerais, né? Que ocasionou o derramamento de mais de 500 mil metros cúbicos de rejeitos compostos por resíduos orgânicos e soda cáustica. Não preciso nem dizer as consequências de tudo isso. Afetou os rios Pomba e Paraíba do Sul, que foram atingidos, causando sérios danos ao ecossistema que tem repercussão até os dias atuais. E toda a população ribeirinha foi afetada também. Em 2007, tivemos o rompimento da barragem de Miraí, em Minas Gerais, causando um vazamento de mais de 2 milhões de metros cúbicos de água e argila. Em 2011, tivemos um outro vazamento de óleo na Baía de Campos. Esse vazamento fez com que a empresa Chevron despejasse no mar cerca de 3 mil barris de petróleo, provocando uma mancha de 160 quilômetros de extensão. Animais foram mortos, não preciso dizer o grande desastre que isso provocou para a fauna e para a flora local e, logicamente, sofreram pesadas multas, que também não adiantou nada, porque a depredação geral já havia acontecido também. Em 2015, tivemos um incêndio na Ultracargo, foi um incêndio no terminal portuário de Alemoa, em Santos, que gerou uma multa de 22 milhões para a Ultracargo por lançar efluentes líquidos em manguezais na lagoa contígua ao terminal. Foram também emitidos efluentes gasosos também na atmosfera. E mais recentemente, em 2015, tivemos o rompimento da barragem de Mariana, né? Em 5 de novembro de 2015. Isso. Esse rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, da Mariana, provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura, contendo 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Uma devastação generalizada. E, finalmente, em 2019, uma grande tragédia, voltamos a sofrer em Minas Gerais, na barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. O impacto dessa tragédia será sentido ainda por muitos e muitos anos, muitos, né? Essa barragem da mineradora da Vale, que se rompeu em Brumadinho, na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, resultou num mar de lama que destruiu casas da região, do córrego do Feijão. Os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia, os refeitórios, a toda a comunidade, enfim, nós estamos sofrendo as consequências de tudo isso até hoje. Por esse pequeno histórico que eu fiz, nós percebemos que nós não aprendemos nada. Faz parte da nossa cultura
o desrespeito ao meio ambiente. E isso se reflete no seguinte: nós temos as políticas públicas voltadas para o meio ambiente, que são políticas de Estado, não são políticas de governo. E a gente percebe que os governos que aí estão, infelizmente, que se sucedem, não estão ainda atentos a isso. Os governos estão para servir o Estado, não é para o governo se servir do Estado. Tem que haver um respeito, sem dúvida, ao meio ambiente. Eu penso o seguinte: a inegável repercussão social dos conflitos ambientais nos obriga hoje, porque hoje já temos os conflitos ampliados, e claro que tem que haver educação ambiental, como muito bem levantou a bandeira a doutora Gláucia, mas o fato é que os conflitos já estão aí. Tem que haver uma solução para esses conflitos. Então, nos obriga, então, a encontrar urgentemente ferramentas capazes de dar conta destes enormes desafios, minimizando, pelo menos, a judicialização, que eterniza e amplia os conflitos com impacto social de enorme relevância. A adoção dos métodos consensuais de solução de conflitos são extremamente poderosos nesse momento, na esfera, por exemplo, do Poder Executivo. Por exemplo, se buscarmos a obtenção de um licenciamento ambiental, podemos evitar a escalada de um conflito, aprimorando a eficiência, o relacionamento com o cidadão e a legitimidade democrática da atuação estatal. A utilização dos métodos tradicionais, que é a judicialização e tudo mais, tem se revelado ineficientes e inadequados e só ampliam os conflitos. E a negociação assistida através da mediação aproxima os envolvidos, todos os envolvidos do conflito, né? Os atores do conflito, os aproxima, podendo gerar uma satisfação de interesses com resultados construtivas e duradouras. Mas, se esse mecanismo continua sendo descartado ou ignorado, o conflito produz violência e desajustes, podendo gerar novos conflitos. Um mediador que conhece bem as técnicas e ferramentas de uma mediação identifica as questões que envolvem a controvérsia, desenvolve uma estratégia para aproximar as partes para o diálogo através de perguntas, visando encontrar opções para a resolução das disputas que se apresentam, num equilíbrio de poder entre os envolvidos, com uma abordagem apropriada a cada tipo de conflito. Ainda que não se chegue a um acordo de imediato, contribui para o avanço do diálogo e da interação entre as partes para uma comunicação bastante produtiva. Importante deixar claro que o processo de mediação ambiental, por exemplo, deve garantir que o nível de informações entre os atores e sua respectiva compreensão seja equalizado, primeiro. Segundo, se torna uma oportunidade de expressar os interesses de cada uma das partes, seja efetivamente garantida, de cada um dos atores que se envolve naquele conflito. E o diálogo tem que ser conduzido de forma a assegurar que todas as partes envolvidas tenham consciência dos interesses em jogo e de suas alternativas para uma solução consensual. Assim, um processo adequado de mediação ambiental com facilitadores devidamente capacitados e focados na aproximação das partes para a construção de uma solução que atenda aos mútuos interesses, com assessoria dos advogados, evidentemente, que é altamente importante a presença do advogado, que irá garantir a segurança jurídica nesses casos, ajudem muito a defesa dos territórios de uso coletivo,
na conservação dos recursos naturais, no desenvolvimento sustentável, tão aclamado pela doutora Rosa, né? E no fortalecimento da organização comunitária. Passamos por um verdadeiro pesadelo recentemente, como esses que eu acabei de mencionar e que nos precederam nos últimos meses, como a crise em escala global, que é a pandemia do coronavírus, provocando uma verdadeira desordem social e econômica no mundo, como consequência dessa terrível pandemia que atingiu a todos, em razão dos descuidos de todos nós, que está no DNA da nossa cultura mundial, inclusive, de não cuidar do meio ambiente. Na sequência, nós tivemos a pervertida demissão em massa, a redução da arrecadação de impostos, o fechamento de empresas, de comércios, o descumprimento de contratos, que já vem acarretando uma avalanche enorme de judicialização em massa. Como esses recursos naturais não são inesgotáveis, os recursos que nós temos, surge também a necessidade do direito tutelar o bem ambiental, através de uma cidadania participativa e solidária, efetivando uma democracia pluralista que incentiva a conscientização pela disseminação conjunta com os níveis da esfera do poder local, estadual e federal. Enfim, além disso, é recorrente a enorme dificuldade da estrutura estatal para lidar e solucionar os problemas ambientais, como as queimadas que estamos sofrendo em virtude da nossa própria atuação do homem, né? O desmatamento, a degradação ambiental, o aparecimento de novas epidemias, e que nós teremos novas em breve, a perda da vegetação nativa e das florestas, as disputas dos territórios, das comunidades quilombolas e indígenas, tudo isso nós temos que pensar muito. Uma forma de minimizar todo esse impacto que vemos sofrendo é utilizar, atualmente, pelo menos, de uma forma mais do que urgente, os métodos autocompositivos, que representam ferramentas preciosas nas mãos dos advogados, da população em geral. E eu quero deixar claro o seguinte, que esses métodos autocompositivos não são reserva de mercado nem do judiciário, nem só dos conciliadores e mediadores. Na verdade, é uma conquista civilizatória em benefício do cidadão. É reserva de mercado do cidadão. E pode ser utilizado em todas as áreas do direito, em especial no meio ambiente, já que o advogado é o responsável por vigiar e garantir juridicamente que o direito do cidadão, das organizações, do Estado, enfim, que seja preservado, com a ajuda de um mediador, numa mediação, não é? Que aproxima todas as partes por uma composição que satisfaça a todos os envolvidos. Finalmente, eu entendo que, caso não resulte num consenso, contará com uma maior visão acerca de todas as circunstâncias originadas do conflito, por ser um conhecedor das normas, podendo auxiliar seu cliente em relação aos limites jurídicos a serem observados, a fim de se evitar nulidades. Essa é a minha mensagem, espero ter conseguido alcançar a compreensão de todos. Foi excelente, doutora Marie Claire. Eu acho que a senhora traz uma visão na composição, né, das ações em relação ao meio ambiente, e eu acho que isso também é uma forma de educação ambiental, né? Na medida em que haja conciliação entre as partes e, obviamente, com
o envolvimento maior do Ministério Público nesse sentido, e o Judiciário, eu acho que a gente pode abrir também uma nova forma de estabelecer a educação ambiental. Porque o que eu vejo, principalmente no Judiciário, quero que a doutora Gláucia também compartilhe a experiência dela, é que as questões ambientais, no âmbito do Judiciário, elas estão assim como numa casinha fechada, trancada, e que ela não sai para fora, quer dizer, é tão pouco divulgado, quando sai um caso que vai para a mídia, né, como todos esses que foram detalhados pela doutora Marie-Claire Fidomanzo, a sociedade toma conhecimento, mas aqueles pequenos do dia a dia que poderiam servir, né, de alerta e de uma forma de levar a educação ambiental, eles não são divulgados. Então, eu acho que esse envolvimento do Judiciário, do Ministério Público, da sociedade e a possibilidade de uma mediação ambiental efetivamente, porque, infelizmente, isso ainda não está posto de forma. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, o nosso querido doutor Gilberto Passos de Freitas, né, quando ainda no Tribunal de Justiça, ele formatou uma comissão para tratar e levar adiante isso no Tribunal de Justiça, mas, infelizmente, isso me parece que andou, né, a passos muito devagar, e que nós não temos ainda efetivamente isso, principalmente em todo o Estado, né? Mas a doutora Marie-Claire, na sua lista de acidentes gravíssimos, se me permite, eu queria inserir mais um, que foi muito difícil para o nosso país, que foi aquele derramamento de óleo por aquele navio estrangeiro, que aporcalhou nossas praias todas do Nordeste, né? E que ficamos meses limpando, né? Contando com toda a sociedade para limpar todas as praias, né? E que até o presente momento não sabemos da indenização em relação a esses danos. Enfim, eu acho que nós ouvimos de todas vocês mensagens extremamente importantes, relevantes, que aqueles que nos assistem certamente vão refletir sobre tudo que foi colocado, e nós já estamos a 1h10 aqui da nossa live, passa muito rápido, né? E agora eu vou devolver para vocês, para as considerações finais, mas não sem antes deixar aqui uma pergunta para a reflexão e colocação de vocês nas suas despedidas, e para que deixe uma mensagem para nós nessa live, que é a seguinte: se nós formos pensar numa matriz, né, pedagógica para a educação ambiental, qual seria, né, estrategicamente, o bem ambiental mais apropriado para falarmos, né? Isso pode não parecer importante, mas ele no sentido de que faz nós lembrarmos quais são os nossos bens ambientais, né? Isso definido na nossa legislação, que é solo, água, ar, fauna e flora, né? Atualmente, se a gente for pensar, né, nessa matriz pedagógica, qual será o bem maior para nós pensarmos? São todos eles água e solo, né? Ar e flora, né? E como também nós poderíamos definir estratégias para desenvolver esse senso, né, de pertencimento em cada um de nós, né, em cada comunidade do território, em cada entidade, né, cada pedacinho aí que tem essa responsabilidade de levar a educação ambiental. Como é que essas pessoas, né, poderiam garantir essa relação participativa dos seus entes, né, as entidades de classe, por exemplo, nós na advocacia, como é que a gente pode envolver cada um de nós mesmos nesse trabalho? E para isso, então, passo para a doutora Gláucia, para as suas considerações finais e a sua despedida. Rosa, eu vou começar só dando uma notícia boa aqui para Marie-Claire, que Cubatão foi considerada na Rio 92 como exemplo de recuperação ambiental, né? Então, embora a cidade tenha sido considerada o Vale da Morte, ela foi, inclusive, premiada pela ONU, e foi um esforço grande, não só, foi um esforço conjugado, né, do Estado, que
fez a pelletização das sementes e jogou ali, aspergiu na Serra do Mar, né, os pellets de semente, que então hoje o Ministério Público mesmo considera que a Serra do Mar está recuperada. Houve um esforço da CETESB, inclusive uma das empresas do polo, que foi a Petrobras, ela pagou uma rede para a CETESB, e a CETESB tem um monitoramento online das emissões ali de algumas das indústrias mais relevantes do polo. Então, o polo hoje, ele é um lugar recuperado. O polo de Cubatão é um dos lugares em que existe o maior controle. Inclusive, existe uma agência da CETESB só para Cubatão. É a única que não é regional, ela é só para a cidade de Cubatão. Então, a gente teve aí uma atenção grande das indústrias que investiram muito em controle e também do Estado que adotou várias providências. Então, acho que a gente tem aí um exemplo bacana. Respondendo à tua pergunta, Rosa, eu acho que a advocacia também tem um papel, a OAB tem um papel nisso, na conscientização. A gente precisava traduzir esses conceitos ambientais para que eles fossem melhor apreendidos pelo cidadão. Então, quando a gente fala em área de preservação permanente, né, a gente tinha que traduzir do juridiquês e do técnico para que a população entenda que é a área de várzea do corpo d'água e qual é essa proteção e qual a importância dessa proteção. A gente precisa aprender a falar mais fácil para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Então, a gente agora, a gente conversou lá na Comissão de Meio Ambiente da OAB com a nossa assessoria de imprensa de fazer uma simplificação desses conceitos e começar a divulgar para a população entender, né? Porque você não preserva aquilo que você não compreende. Se você não entende qual é a importância de uma área de preservação permanente, você vai querer construir na beirinha do rio ou da represa, porque você acha que é mais legal, né? Então, as pessoas precisam entender os conceitos, entender a importância do meio ambiente. Eu acho que nós, advogados, temos um papel imenso nisso tudo. Quando a gente vê a revogação de resoluções do CONAMA sobre restinga, e a gente não explica para as pessoas o que é a restinga, ou não explica qual é o mangue, qual é a função de um mangue, né? A gente também está fazendo um discurso que é vazio para a maior parte das pessoas. Então, elas a gente fala que o judiciário acaba sendo inacessível, mas a gente faz parte desse sistema jurídico, né? Então, alguém tem que quebrar esse formalismo, e eu acho que temos que ser nós, né? Porque nós temos menos compromisso com o formalismo. Eu acho que o judiciário tem toda aquela pompa, a circunstância, né? O próprio Ministério Público, mas a gente é que tem que dar esse passo, né? A gente tem que simplificar a forma como a gente se trata, a gente tem que se aproximar da população. Eu acho que a gente tem um papel aí de educar também, como sociedade, né? E eu acho que a OAB tem esse papel. A gente precisa fazer com que essas questões sejam compreendidas pela população, porque não adianta a gente falar, as pessoas não entendem, mas a gente precisa então fazer com que elas entendam. Se as escolas não fazem, a gente tem que pelo menos iniciar aí algum tipo de movimento para simplificar esses conceitos, para que o cidadão comum, né, possa entender a importância da preservação ambiental e o que isso pode impactar na vida dele, porque senão ele não vai preservar. Acho que era isso que eu queria dizer, e foi um prazer estar aqui com vocês todas. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos assistindo. Fico muito agradecida, eu fico muito feliz de ter você à frente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Nós que, por 2 décadas, estamos acompanhando a comissão, às vezes como membro, às vezes representando a própria comissão, né, em órgãos de deliberação coletiva, e sabemos o quanto é importante ter pessoas com a vertente nesta área do direito, nesta área de atuação, e, portanto, ter você lá à frente, executando um extraordinário trabalho e sempre buscando não só o papel da advocacia, mas cumprindo as suas atribuições, que é de toda a sociedade, né? Buscando o benefício de toda a sociedade. Então, quero
aqui publicamente te parabenizar, dizer que estarei sempre à disposição também para a contribuição no que for possível, deixar sempre aqui as portas da nossa comissão da subseção aberta e estaremos sempre juntas. Muito obrigada pela sua Eu é que participação. agradeço, Rosa. É um prazer poder trabalhar com você. E as coisas só recebo. dão certo porque a gente tem pessoas comprometidas como você, também trabalhando com a gente e fazendo muita coisa. Muito obrigada. Vamos dar sequência, então. Doutora Lígia Munerati, muitas graças pela sua participação, viu? Muito agradecida, fico muito contente de tê-la aqui trazendo a sua contribuição e a sua experiência aí na Itália, né? Um pouco de como as coisas acontecem na área ambiental, a legislação e a área empresarial, como tem atuado em relação à proteção ambiental. Muito grata. Muito obrigada, doutora Rosa. Eu que agradeço novamente. Foi muito bom aqui participar, um discurso muito rico de ideias, de conhecimento, acho um nível muito alto. Eu queria parabenizar também as outras relatoras, que foi realmente muito interessante o nosso encontro. E nessas considerações finais, eu concordo com o que a doutora Gláucia diz. Acredito que a grande chave aqui para o direito ambiental é a comunicação. É informar as pessoas que o direito ambiental, que o ambiente tem um impacto direto, né? Como a doutora Gláucia diz, nós falamos um legalês que no mundo inteiro é a mesma coisa, as palavras no direito são sempre complicadas, né? E é importante a gente conseguir traduzir isso para a população. Eu acredito também que os mecanismos tecnológicos hoje, quando a gente vê as redes sociais, dão para as pessoas mais informação do que nós tínhamos anos atrás. E acredito que facilita também a conscientização dos problemas do ambiente. O interessamento das pessoas pelo ambiente e a educação ambiental, acredito que é um processo que não tem como ser parado, porque vai cada vez ficar mais evidente a necessidade de tutela do ambiente no qual vivemos. A pergunta que a doutora Rosa fez, acho que é uma pergunta que merece um outro encontro, porque realmente é muito profunda e teriam vários aspectos no qual um pode responder e fazer qual que é o bem principal. O bem principal são todos, né? A gente não adianta proteger o ar sem proteger o oceano, não adianta proteger o oceano se você não for proteger as matas. Enfim, é tudo essencial, né? Não tem, é difícil você escolher um bem como o mais importante. E provavelmente o que eu acho que é o que nós vamos nos dizer daqui 15 anos, né? Vendo novamente essa nossa live, é que realmente a urgência da proteção do ambiente vai levar sempre uma maior conscientização, uma atuação de corpos especializados, como da advocacia, por exemplo, como dos empresários, que hoje, por exemplo, a reputação de uma empresa é muito importante no mercado, então é o que leva, né, muitas empresas a investir em mecanismos de desenvolvimento sustentável. Acho que cada vez mais essas políticas vão predominar, espero, né? Espero que cada vez mais essas políticas predominem e, como em muitos casos, vai ser... porque o reflexo, o direito o que é? O direito é um reflexo da sociedade, o direito chega sempre depois, né? Porque ele vai normatizar o fato, e o fato já ocorreu, né? Então, o direito é um reflexo da necessidade social. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Nós, cidadãos, vamos nos tornar cada vez mais conscientes através do trabalho importantíssimo com a Comissão de Direito Ambiental, que vocês estão fazendo no Brasil, que eu estou participando através do meu pai, ele sempre me atualiza sobre os trabalhos que vocês realizam, é sempre tudo muito interessante e muito válido. E essa conscientização, essa militância que vai trazer com que o fato realmente se realize. E cada vez tenham mais normas que vão regularizar esse fato, né? Que o direito vai cada vez mais tutelar esse bem, que é um bem da humanidade, que é o ambiente.
Acho que essa é a minha consideração final, enfim, que o nosso direito consiga refletir o interesse da sociedade em proteger o ambiente e assim protegendo si mesma. Muito bem, doutora Lígia, perfeito, porque, resumidamente, o meio ambiente somos nós, né? O fato é esse, de fato não dá para nós escolhermos um bem, porque nós precisamos para a nossa vida de todos eles, né? Nós não vivemos sem água, não vivemos sem ar, nós não vivemos sem o solo, sem as árvores nós morremos também, sem a fauna também haverá um desequilíbrio e que isso nos prejudicará, quer dizer, o meio ambiente somos nós. E falando no juridiquês, né, bem colocado pela Gláucia, e a Gláucia me lembrou que nós não podemos chamar-nos de doutoras aqui, né? Mas eu ainda guardo esse protocolo muito forte, principalmente lá no conselho. Eu fui conselheira também, e a gente guarda muito isso, né, no nosso protocolo institucional, e às vezes nós nos esquecemos no dia a dia. Mas se vocês abrirem a página lá do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, tem uma campanha importante acerca disso, né, que chama-se Juridiquês Não Tem Vez. Né? Eu acho importante ressaltar isso também, porque você ainda vê peças de colegas que parece que estão, não é na idade da pedra, porque não tinha direito naquela época, mas que, se ele pudesse, eu acho que ele escreveria a peça toda em latim, né, dificultando exatamente essa comunicação, dificultando o entendimento, e que só traz prejuízo, porque, como a Gláucia muito bem colocou, como você vai proteger algo que você não sabe o que é, que você não conhece, né? Você não se aproxima, né? E acaba, então, desprezando isso. Então, muito bem colocado. E o que você colocou também, Lígia, que é extremamente importante ressaltar, a questão da reputação, não só ambiental, mas socioambiental, né? Eu acho que nesses tempos de pandemia ficou muito claro também que este conceito veio para ficar, e a reputação social das empresas também vai ficar muito bem cravada no pós-pandemia. Então, finalizando aqui a sua participação, Lígia, muito obrigada mais uma vez, leve o nosso abraço, agradecimento ao doutor Sidney, pessoa muito querida, e que não sei por que não está aqui dentro da sala conosco, porque ele foi convidado. Mas, doutora Marie-Claire, para as suas considerações finais, sua despedida, agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço enormemente o convite, estou sempre à disposição, doutora Rosa, e eu fiquei muito honrada de dividir esse espaço vou fazer o que a Gláucia sugeriu, com a Gláucia e com a Lígia e com a Rosa, sem usar o doutora. E que bom que a Gláucia nos trouxe uma informação, acrescentou uma informação muito importante, que os responsáveis pelas tragédias que eu relacionei um pouco antes, tomaram algumas atitudes para recuperar o meio ambiente. É o mínimo que se espera, né, Gláucia? Porque as vidas que se perderam mesmo. Mas o mínimo que se espera é que haja essa conscientização. Pena é que ela venha depois da tragédia. E o que nós todas estamos discutindo aqui é que haja essa conscientização, essa é a minha mensagem, preventiva, não depois. E que cada um de nós sejamos responsáveis em olhar para dentro de nós mesmas, dentro da nossa casa, plantar isso com os nossos filhos. As instituições também têm esse papel relevante, como a OAB tem feito um trabalho monstruoso em favor da cidadania. Ótimo, é isso mesmo, mas que não seja só a OAB. Todas as instituições têm que estar comprometidas nesse norte, e nós individualmente também com os nossos filhos, porque é dentro de casa que começa a educação, não adianta a gente esperar que lá fora, não é verdade? Então, a minha mensagem é o seguinte, que nós tenhamos consciência com a gente mesma, dentro da nossa casa, para depois estender isso também para o mundo, para que façamos todos uma corrente uníssona de conscientização e respeito ao meio ambiente.
mais uma vez, muito obrigada, e eu espero rever todas novamente. Só quero fazer um convite, posso, doutora Rosa? Se puderem nos honrar, eu vou ficar muito feliz. Terça-feira que vem, dia 10 de novembro, se a doutora Lígia quiser vir de Roma até aqui, olha, vai ser uma honra recebê-la. Vai ser o lançamento. Com muito prazer. É o lançamento do meu livro, Advogando na Conciliação e na Mediação, que é um lançamento da série Dia a Dia Forense, será vizinha da Gláucia, né? Será no Sky Hall Terrace Bar, lá no Itaim, né? Só está no Itaim, não é, Gláucia? Pois é, lá no Itaim, às 18h30, às 21h30, lá na Avenida Juscelino Kubitschek, 1327. Todos estão convidados, será uma honra. E quem está prefaciando realmente o meu livro é o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, com muita honra para mim. Obrigada, gente. Eu que agradeço mais uma vez, doutora Marie Claire, dizer que foi uma honra recepcioná-la aqui. Leva o nosso abraço ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, uma honra tê-la como conselheira, nos representando a todas nós mulheres da 38ª subseção. Dizer que a sua participação será também sempre muito bem-vinda, da senhora, da Gláucia e da Lígia. Deixo aqui registrado também, Gláucia, o nosso desejo, a nossa ambição que este trabalho de educação ambiental se espalhe por todas as subseções do Estado de São Paulo, que a gente possa ampliar esse trabalho no sentido de atrair mais consumidores, né, de educação ambiental em todas as esferas da sociedade e que a gente possa assertivamente fazer com que, no mínimo, a legislação posta seja eficaz, né, que ela possa se espalhar onde ela tenha que ser colocada em prática e que a gente possa vencer, no mínimo, parte desses desafios globais aí tão intensos e tão preocupantes, né, e que, infelizmente, ao invés de reduzirem, só tem se agravado, que a gente constatou neste ano, principalmente. Eu não sei se porque em razão da mídia, mas a questão das queimadas nos deixaram a todos, tenho certeza, estarrecidas, né? Tivemos um prejuízo da nossa fauna, da nossa flora e certamente dos recursos hídricos serão muito impactados com todas essas queimadas, né, no nosso país. Então, deixo aqui registrado mais uma vez, então, nossos agradecimentos, dizer que foi uma honra dividir esse espaço com vocês. Estaremos na nossa próxima sexta-feira, às 16 horas, com a 22ª, e estaremos recebendo aqui mais 3 convidados, a Paula, a Dora e o Júlio, que trarão também informações das suas áreas de atuação. Já deixo registrado que nenhum deles são da área jurídica, a gente tem feito isso exatamente para que possamos ouvir, né, os aspectos mais diversos, os entendimentos mais diversos da matéria e que a gente possa contribuir aí com todos na educação ambiental. Muito boa tarde a todos, muito obrigada e até a próxima.